Bom dia, né, prezados, sejam bem-vindos à segunda edição do Encontro de Artes Visuais da Unicamp. Lembrando rapidamente que esse evento ele foi criado no ano de 2021 por um grupo de alunos do programa de pós-graduação, e nessa edição foi proposta, né, além dos discentes da pós, a participação dos discentes da graduação também, né? Então, nós temos aí os alunos da graduação participando e, novamente, também a curadoria de uma exposição, né, que também já está em andamento, né? Foi feita já a abertura na terça-feira. No segmento docente, já tivemos as palestras, né, de professores egressos, né, que foi também uma novidade esse ano do Instituto de Artes, né, com o professor Andrés e o professor Tarcísio, e hoje eu tenho o imenso prazer de contar com a participação da professora Raquel, né? Bom, eu sou Ana Paula, conheci a professora Raquel no ano passado, né, ainda na pandemia, e cursei uma disciplina, né, na qual a professora Raquel era docente, e desde então eu tive a oportunidade de, através das suas pesquisas, conhecer um pouco mais sobre a perspectiva da neurociência nas questões da criação artística. E achei que seria uma oportunidade, né, muito interessante o convite, não só pela brecha de compartilhar a episteme do assunto, mas também pela potência, né, desse campo como um todo. Tá? Sendo assim, eu quero agradecer a todos por estarem conosco. Aproveito a oportunidade para convidá-los a acessar a programação, né? Nós temos até sexta-feira ainda com mesas, né? Com o encerramento com a professora Luíse também, do Instituto, né? Luíse Vaz. Então, só lembrando que a programação ela se estende até a sexta-feira, ok? Temos a lista de presença, né? Não esqueçam de assinar, né? Preencher também a lista. O link já está no chat. Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho, né, da trajetória da professora e da formação da professora Raquel. Gente, só que vocês aguentem aí, porque vai demorar um pouco. Vai dar, não vai dar, vou ter que falar. Pode resumir, Ana, pode resumir. Não, mas não dá, tem que falar, e o pessoal vai entrando também. Raquel Zoanon é artista e designer, bolsista Produtividade em Pesquisa 2, CNPq, docente no curso de Artes Visuais e professora e pesquisadora nas áreas de processo criativo, em composição artística e de arte e tecnologia do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, IA Unicamp, e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, FEC Unicamp. Fundadora e coordenadora da DasMind, Unicamp, rede de cooperação transdisciplinar em pesquisa e inovação. Design, Art, Space and Mind. Coordenadora do LIS, da Unicamp. Membro do Conselho da Gaia, Galeria de Arte. Foi coordenadora de pesquisa e extensão, né, do Instituto de Artes da Unicamp. Integrou a comissão de avaliação do programa Rumos Itaú Cultural 2019-2020. Desde 98, dedica sua pesquisa à cooperação neurociência e processos criativos e projetuais em arte, arquitetura e design para aplicações em saúde e educação. Em 2016, publica o livro Projective Processes and Neuroscience in Art and Design pela IG Global, Pensilvânia, Estados Unidos. Com pesquisas publicadas em periódicos e livros qualificados nos âmbitos internacional e nacional, e apresentadas em diversos países como Alemanha, Brasil, Canadá, China, Singapura, Estados Unidos, Grécia, Japão, Portugal, Taiwan, Turquia, Reino Unido, Viena, entre outros. Assessora ad hoc da CAPES, CNPq, FAPESP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP-MEC. Desde 2013 a 2018, a doutora Zoanon coordenou o doutorado e o mestrado em design da UAM,
Foi pesquisador e docente do PPG em Design, Programa de Pós-Graduação em Design da UAM. Coordenou o curso de pós-graduação Lato Sensu em Design de Hipermídia e o bacharelado de Design Digital, ambos na UAM. Foi pesquisadora líder no Brasil do projeto Time Tremors Interactive Convergent Project, resultante do Acordo de Cooperação Brasil-Canadá pela FAPESP e STP, no qual dedicou-se ao desenvolvimento de interfaces inovadoras para interação com games. Atuou na presidência e na vice-presidência dos comitês organizadores científicos de renomadas conferências internacionais e nacionais nos campos da arte e tecnologia e do design. Foi docente dos cursos de graduação em design da UAM e do Departamento de Linguagens do Corpo da PUC. Doutor e mestre em comunicação e semiótica pela PUC, certificado em Neuroscience for Architecture pela New School of Architecture and Design, Estados Unidos, bacharel em artes visuais pela Unesp, São Paulo. Contemplada em 2019 com o 33 Prêmio Design, MCB, selecionado na categoria Trabalho Escrito Não Publicado. Design e Neurociência, contribuições às metodologias projetuais aplicadas ao design automotivo. Em 2018, com o Best Paper Award of the 9th International Conference on Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management, Estados Unidos, com 32 Prêmio Design MCB, menção honrosa na categoria Trabalho Escrito Não Publicado, porque eu estou cansada aqui. A cooperação Design de Games e Neurociência como estratégia, a superação do Cyber Sickness, e com o 32 Prêmio Design MCB, selecionado na categoria Trabalho Escrito Não Publicado. Design de moda e neuroeducação, o desenvolvimento de uma metodologia projetual aplicada a pessoas com deficiência visual. Destaque de produção científica 2018, reconhecimento da UAM pela conquista do 15º Prêmio de Excelência Profissional Acadêmica. Homenageada em 2017 por sua produção intelectual e contribuição à formação dos alunos da UAM. Finalista do FILE Prix Lux 2010 com o computador vestível Neuro Body Game. Premiada com o Rumos Arte Cibernética 2007 pelo computador vestível Bio Body Game. Recebe menção honrosa no Prêmio Rumos Itaú Pesquisa 2003 pela Pesquisas Computador Vestível Afetivo Coevolutivo. Finalista do Prêmio Rumos Dança 2003, Videodança. Premiada pela Associação Paulista dos Críticos de Arte em 2000. Em 1999, é contemplada com a Bolsa Vitae. Então, aí, né, apresentando a professora Raquel para vocês. E, por favor, professora, fique à vontade para iniciar aí a sua fala, tá bom? Bom, muito bom dia a todos aqui presentes. Quero agradecer imensamente a Ana Paula e a toda a comissão organizadora do segundo encontro de artes visuais da Unicamp pelo convite, né? Realmente me sinto muito honrada, né? E espero que nesse curto espaço de tempo que nós vamos estar juntos, eu espero que eu possa trazer, né, algo que contribua, né, de alguma maneira, de forma positiva, para vocês, pesquisadores, e que, ou que não necessariamente diretamente para a pesquisa de vocês, né, porque muitas vezes não é o recorte, mas para a vida, de alguma forma, né? As trocas, elas são sempre muito motivadoras, muito favoráveis, né? E muitas vezes elas trazem conexões inesperadas. Então, é muito nesse sentido que eu venho aqui hoje. Então, agradeço realmente a cada um de vocês que puderam estar aqui, tá bom? E sintam-se à vontade, viu? Para me interromper, para perguntar, eu entendo sempre como um diálogo. Eu também não sei fazer diferente.
Então, assim, realmente sintam-se muito à vontade para me interromper a qualquer momento. A Ana me conhece, eu me empolgo, eu adoro conversar, adoro falar ainda mais sobre a pesquisa. Então, vocês me cortem, por favor, tá bom? Caso eu me exceda, sintam-se à vontade para me interromper. Eu vou tentar controlar o meu tempo, não sei se eu vou conseguir, e eu vou perder o contato visual com vocês, porque eu vou entrar no modo de tela cheia. Então, só me deem uma perspectiva de até que horas eu posso falar, só para eu poder me organizar aqui com relação ao conteúdo. São 10h22 agora, até que horas eu posso falar? Bom, nós temos feito no outro evento e nas palestras dessa semana, deixando 20 minutos aproximadamente, não é isso, Mila? Para perguntas, para comentários, para sugestões, né? Então, pensando nesses 20 minutos aí, eu acredito que até umas 11h10. Tá ótimo. É isso mesmo? Então, né? vamos nessa. Vamos tá nessa, bom? então. Tá ótimo, 11h10. Estou olhando aqui para o reloginho. Vou fazer o meu máximo, tá? Ok. Então, vamos eu lá. entendo perfeitamente. Tá joia. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. E aí, vou colocar em tela cheia para vocês terem uma visualização melhor. Chegou para vocês, né? Vocês estão vendo? Sim. Tá tudo bem? Sim. Excelente. Então, o que eu preparei para compartilhar hoje com vocês foi esse recorte da arte homeodinâmica, e o foco que eu vou procurar desenvolver aqui, ou melhor, deixar em evidência aqui, é como essa perspectiva de criação, de produção em arte, pode favorecer a regulação metabólica do organismo humano. Esse é um grande desafio que eu, como vocês, né, como a Ana já mencionou, eu me dedico assim ininterruptamente desde o final da década de 1990, e esse é realmente o meu objeto de pesquisa. Todas as minhas ações criativas e projetuais, elas sempre se focam, elas sempre se dirigem para contributos ao ser humano, né? Eu coloco o ser humano, para mim, favorecer o ser humano, favorecer o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde do ser humano, independente se eu estou produzindo uma obra de arte, criando e produzindo uma obra de arte, criando e produzindo um objeto de design, criando e produzindo um ambiente onde essas pessoas, né, estarão por algum momento, seja num contexto artístico, poético, lúdico, seja num contexto da vida diária, do trabalho ou do lazer, o que quer que seja, sempre o meu foco de pesquisa está em como eu posso, a partir das minhas ações artísticas, poéticas, projetuais, favorecer o ser humano, né? E numa conversa muito íntima, muito direta com o organismo deste ser humano. Então, é nessa conexão muito... que é o que eu denomino como interações orgânicas, né? São sempre sistemas que vão dialogar, interagir diretamente com o organismo humano. Todo esse trabalho que eu vou... na verdade, são highlights, né? A partir desse recorte, eu vou trazer highlights para vocês. Mas é importante que vocês saibam, como a Ana também mencionou previamente, que tudo isso hoje se dá no âmbito dessa nossa rede, essa rede transdisciplinar de cooperação em pesquisa, inovação e extensão, que se chama DasMind. DasMind é o acrônimo dessa relação entre design, arte, espaço, e quando a gente fala espaço, a gente está entendendo aqui como o escopo de atuação da arquitetura, do urbanismo e do design também, e da mente. Essa mente, ela abre uma perspectiva
para abraçar o conhecimento que é trazido pelos campos das ciências cognitivas e do comportamento, e que envolve uma série de disciplinas, envolve as neurociências cognitiva e comportamental, a psicologia ambiental, inteligência artificial e outros campos do conhecimento. Então, tudo isso que vocês vão ver aqui, hoje eu desenvolvo no âmbito dessa rede. Essa rede, como a Ana também já pôde mencionar, ela foi constituída no ano de 2018, com a minha entrada na Unicamp, com a missão de entregar contribuições diretas à saúde, à qualidade de vida, ao bem-estar sustentável e ao desenvolvimento científico e sociocultural do ser humano, por meio de investigações teóricas e aplicadas nos campos transdisciplinares do design, da arte, da arquitetura e do urbanismo. Todos esses campos relacionados às áreas das ciências cognitivas e do comportamento, especialmente das neurociências cognitiva, comportamental e afetiva, da psicologia ambiental e da inteligência artificial. E também somadas às áreas das ciências da saúde, das ciências da computação, das engenharias, especialmente da bioengenharia e da educação. Ou seja, né, é uma cooperação transdisciplinar e que envolve, né, esse diálogo entre diferentes áreas, porque os problemas que nós endereçamos aqui são de ordem complexa, são problemas complexos que uma área de conhecimento isolada, ela não consegue, na sua totalidade, responder aos problemas que nós colocamos aqui, né? Seja ele no campo da arte, do design, da arquitetura ou do urbanismo. Então, por isso que nós atuamos nesse campo de cooperação transdisciplinar, para vencer esses desafios de natureza complexa. No âmbito dessa rede, então, essa rede foi constituída por nós três, professores Cláudio Lima Ferreira, que é nosso chefe de departamento nas artes visuais, professor Evandro Zigiati, que atua na FECFAL, ele é atualmente coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Arte, Tecnologia e Cidade, e por mim. Nós três, então, no ano de 2018, constituímos essa rede, e na esteira, né, nesse ensejo da constituição da rede, nós também sentimos a necessidade de construir uma base teórica a partir da qual nós pudéssemos estruturar, né, nós pudéssemos dar base para as nossas investigações teóricas e aplicadas. É desse contexto que nasce, que nós desenvolvemos, né, que nós procuramos estruturar conceitualmente esse campo, esse escopo, esta abordagem dos ambientes e produtos homeodinâmicos, que eu vou também falar de uma maneira muito superficial, muito breve, e que depois eu convido, vocês vão perceber aqui nas minhas telas que tem um endereço da nossa rede. Então, todos vocês depois sintam-se convidados para visitar o nosso site, onde a publicação sobre os ambientes e produtos homeodinâmicos, que ela estará muito mais desenvolvida, detalhada, esmiuçada, está disponível lá para todos, tá bom? Mas, em síntese, de uma maneira muito pontual, qual é a ideia? Qual é a principal ideia dos ambientes e produtos homeodinâmicos? São ambientes e produtos projetados para favorecer a homeostase biológica do organismo humano. E o que significa falar homeostase biológica? Homeostase biológica, ela consiste nos processos metabólicos, em todos os processos metabólicos que regulam a nossa vida neste planeta, a nossa existência neste planeta. E também a homeostase biológica, ela compreende os processos e também os estados que resultam destes processos, ou seja, os estados que todos nós, enquanto seres humanos, sentimos ao longo da nossa vida diária. Tudo isso, os processos e os próprios estados,
consistem no que a gente denomina como, no que a neurociência, né, na verdade, o campo da neurociência, não só o campo da neurociência, mas o campo das ciências biológicas, né, denomina como homeostase biológica. Aprofundando, né, um pouquinho mais esse conceito, né, de ambientes e produtos homeodinâmicos, ele parte, então, de uma abordagem transdisciplinar e complexa, como nós já explicamos para vocês, para compreender a concepção, o projeto, o planejamento, o desenvolvimento e a implantação de ambientes arquitetônicos e urbanos, bem como de obras de arte e de produtos físicos e ou digitais, em profunda sinergia com a esfera corpo, mente, espiritualidade dos indivíduos, que habitam e usam tais espaços e objetos, né? E também interagem com essas obras. Quando a gente fala de espiritualidade aqui, não tem nada a ver com religião, tem a ver com a dimensão do espírito, né? Enquanto ser humano, essa dimensão do espírito, assim como nós trabalhamos a dimensão do corpo e da mente. Isso não tem conexão com a religião da pessoa. Trata-se de assumir os ambientes e os objetos como importantes atores nesse contínuo e dinâmico processo de ajustamento interno do corpo, que são esses processos metabólicos de regulação da nossa própria existência. Como instrumentos homeodinâmicos, e aqui é a grande chave, né, do nosso entendimento, que nós compreendemos os ambientes e as obras de arte e os produtos como potentes instrumentos homeodinâmicos, ou seja, capazes de favorecer a homeostase biológica, capazes de favorecer essa regulação dos processos metabólicos, que vão colocar, então, para além de uma participação passiva na vida humana, ou seja, esses ambientes, obras e produtos, a partir dessa abordagem, eles deixam de ser reconhecidos como entidades, né, como agentes passivos na nossa vida e passam a agir de modo, né, ativo, ou seja, são projetados para atuar de modo consistente, dinâmico e afetivo sobre o organismo humano, ou seja, passam a atuar diretamente, né, para que estímulos por eles gerados possam favorecer o organismo humano. Ou seja, são ambientes, obras de arte e produtos que podem contribuir ao alcance desse equilíbrio homeodinâmico e, portanto, à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida do ser humano. Agora, trazendo, né, um recorte muito específico para o que a gente denomina como arte homeodinâmica, para já entrar no escopo, né, da nossa contribuição aqui para o encontro, a arte homeodinâmica, então, até este momento, nós a compreendemos como um campo centrado em diretrizes projetuais, também subsidiadas por fundamentos teórico-práticos das ciências cognitivas e do comportamento, da medicina preventiva e da medicina do estilo de vida, bem como da aplicação das biointerfaces inteligentes. As biointerfaces inteligentes, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, elas compreendem as dimensões de monitoramento neuropsicofisiológico do ser humano, somadas a diferentes modelos de aprendizado de máquina e somados também a diferentes modelos de computação afetiva. Quando a gente fala para vocês as diretrizes projetuais também subsidiadas, é porque tem todo, né, um arcabouço da própria arte tecnologia, arte, ciência, tecnologia, que dialoga aqui diretamente com esses outros campos do conhecimento. Ou seja, essas bases teóricas e projetuais, artístico, poético e projetuais, elas se articulam para que nós possamos, então,
aprofundar essa investigação no campo do que a gente denomina aqui como arte homeodinâmica. E por que a gente fala que até o presente momento? Porque como próprio, né, como toda e qualquer área do conhecimento, né, como campo de conhecimento aqui, ele é extremamente dinâmico e aberto para se conectar com outros conhecimentos que se mostrem necessários a partir dos desafios que nós, como artistas, designers, né, tivermos que lidar diante, né, das nossas intenções de entrega de resultados que sejam consistentes para o ser humano. Então, a partir dessa perspectiva de uma arte com um papel homeodinâmico na vida das pessoas, na vida do ser humano, nós entendemos que, então, as ações dessa produção artística, dessa obra de arte, na relação com o organismo humano, ela pode se dar de maneira preventiva, de maneira restauradora ou articular essas duas dimensões. Eu vou me aprofundar brevemente sobre o que significa isso, né? O que significa pensar numa ação preventiva, restauradora e preventiva e restauradora ao mesmo tempo. No âmbito de uma perspectiva de uma ação preventiva, o que seria isso? Seria entender que aquela obra de arte, ela propicia, ela gera, ela produz para o organismo humano, porque aqui a gente está falando da perspectiva do organismo humano. Ela produz para o organismo humano o que a gente chama de estímulos homeodinâmicos preventivos. O que significa isso? Significa que essa obra, ela produz estímulos somatosensoriais e sensório-motores que favorecem a manutenção do equilíbrio metabólico. Se vocês olharem aqui do ladinho, né, à direita, eu fiz esse esqueminha aqui da faixa homeodinâmica. O que é a faixa homeodinâmica? Faixa homeodinâmica, ela é uma faixa mesmo, né, a partir da qual a gente consegue perceber de uma maneira muito visual, muito sintética, os processos metabólicos, né? Como é que os processos metabólicos do nosso organismo, eles operam, né? E a faixa metabólica, ela nos permite visualizar como é que isso, ao longo desses processos, como que isso se apresenta em equilíbrio ou em desequilíbrio homeodinâmico. De uma maneira muito visual, a gente pode entender assim: quando os nossos processos metabólicos, eles estão regulados, ou seja, eles acontecem em equilíbrio homeodinâmico, esses processos, eles vão, então, se concentrar de uma maneira intensa na porção central dessa faixa homeodinâmica. Então, quando a gente representa essa faixa para um organismo em equilíbrio metabólico, né, em regulação metabólica, em equilíbrio, essa porção da faixa, né, os processos estão bem concentrados nessa porção central da faixa. Quando esse organismo, quanto mais esse organismo se distancia de uma noção de equilíbrio homeodinâmico, ou seja, os seus processos metabólicos, né, eles não mais alcançam apropriadamente esse equilíbrio, o que vai acontecer? Esses processos, essa faixa, ela vai se alargando e isso vai se dirigindo para as extremidades. Então, quando a gente olha essa fotografia de um organismo que não está regulado do ponto de vista metabólico, a gente vai observar uma descentralização, ou seja, isso vai estar se estendendo para a periferia dessa faixa
homeodinâmica. Isso vai identificar, caracterizar um organismo que está em desafio em busca de um equilíbrio. Pode ser um organismo que está passando por sucessivas situações de estresse, por sucessivas sintomatologias causadas por diferentes doenças que estão naquele momento perturbando a homeostase biológica daquele organismo. Então, tive que explicar isso rapidamente para que vocês possam entender o que esse gráfico representa, tá? Então, por essa perspectiva preventiva, significa isso: projetar obras de arte nas quais os estímulos que são gerados por essa obra, elas endereçam, né, de maneira favorável, como é que eu vou dizer? Estímulos mesmo, né, que vão favorecer esse equilíbrio homeodinâmico. Numa perspectiva restauradora, aqui fica mais claro, né, aquilo que eu falei previamente, quando a gente vê essa faixa. Então, quando eu estou pensando numa ação restauradora, eu estou entendendo que esse organismo, ele já atravessa uma situação de desequilíbrio homeodinâmico, ou seja, eu não tenho mais uma concentração exclusiva na porção central dessa faixa, mas sim isso distendido para as periferias. Nesse caso, né, seria uma obra de arte que ela está concentrando as suas produções de estímulos, olhando para um organismo que já se encontra em desequilíbrio metabólico e, portanto, aquela qualidade de estímulos somatosensoriais e sensório-motores podem corroborar a longo prazo, lógico, não é a curtíssimo prazo, mas a médio a longo prazo, em exposição com aqueles estímulos, a favorecer essa restauração do equilíbrio metabólico, lógico, sempre em conjunto com uma série de outras ações para além do que a própria obra pode alcançar. Na verdade, esse é um contributo, né, de uma parcela de ações somadas aí que esse organismo precisa receber para que esse equilíbrio homeodinâmico total seja restabelecido, né? No nosso caso, é uma atuação não farmacológica, ou seja, uma produção de estímulos a partir do nosso campo de atuação, da arte. Importante falar também para vocês que quando a gente fala de uma porção central, né, de concentração da faixa metabólica, quando o organismo ele está regulado, né, ele se mostra regulado em equilíbrio, né, em regulação metabólica em equilíbrio, a gente fala de porção porque realmente, né, isso não é um ponto estático, isso não é um ponto único, é uma porção onde o nosso organismo diariamente, né, o tempo todo, o nosso equilíbrio ele fica, né, nessa dinamicidade, né, ora mais no centro, ora mais, né, mais para cá do centro, mais para a direita do centro, mais para a esquerda do centro, porque é dinâmico. O tempo todo nós estamos recebendo estímulos, né? Tanto produzidos pelo entorno, né? Pelo nosso entorno, pelas situações da vida que participam da nossa existência, né? Seja dos próprios ambientes, das pessoas que participam da nossa vida, como do nosso próprio organismo, tá? E, no caso da ação preventiva e restauradora, na verdade, uma articulação dessas duas dimensões, ou seja, pensar, né, projetar obra de artes que tanto vão favorecer os organismos em equilíbrio homeodinâmico a preservar o seu equilíbrio homeodinâmico e aqueles organismos que se encontram de alguma maneira em desequilíbrio homeodinâmico também possam ser beneficiados numa ação, numa perspectiva restauradora do seu equilíbrio. Somada à ação preventiva restauradora, né, e
as duas dimensões articuladas, preventiva e restauradora, as possibilidades de criação em termos da materialidade, do que a gente pode produzir enquanto proposta artístico, estético, poético, projetual, elas podem ter pode ser tanto uma obra de arte que se coloca numa materialidade totalmente física, ou totalmente digital, ou que articula as dimensões físico-digital. Assim como também, né, a gente pode trabalhar essa perspectiva da arte homeodinâmica, seja numa escala urbana, ou seja, a ideia de uma arte homeodinâmica urbana, ou numa escala arquitetônica, como, por exemplo, no caso das instalações. Então, eu posso ter uma instalação homeodinâmica, como também do objeto, né? Do objeto de uma escultura ou mesmo de um dispositivo vestível, como vocês vão ver, né? Que é a nossa linha de investigação. E aí é onde a gente aqui também já salta para essa conexão com as biointerfaces inteligentes. Ou seja, quando eu falo de arte homeodinâmica, eu tenho a possibilidade de produzir obras de arte com este papel homeodinâmico, mas que não necessariamente atuam numa interação, numa conexão com as biointerfaces inteligentes. Porém, quando a proposta, né, quando essa proposta artístico-projetual, ela incorpora o potencial das biointerfaces inteligentes, um campo de possibilidade de diálogo direto com o organismo humano se abre, né? Então, assim, é uma soma de potenciais, ou seja, eu não encerro a arte homeodinâmica apenas quando ela se conecta com as biointerfaces inteligentes. Não, não é isso. Eu tenho a possibilidade de gerar obras de arte que não se valem do potencial das biointerfaces inteligentes, mas que têm um papel homeodinâmico, né? Que vão ter uma ação homeodinâmica sobre o organismo humano. Porém, quando eu somo os contributos das biointerfaces inteligentes, eu ganho um outro nível de descrição e de interação com o organismo humano, que é o que a gente vai procurar mostrar aqui brevemente para vocês. Então, com as biointerfaces inteligentes, como a gente já falou previamente, né, o que nós temos aí? Nós temos um sistema complexo que articula dispositivos para monitorar, né, a dimensão neuropsicofisiológica do ser humano, modelos de aprendizado de máquina e modelos de computação afetiva, sempre dirigido a nos ampliar a possibilidade de diagnosticar o estado do corpo humano e também favorecer as nossas contribuições enquanto artistas e obra de arte para manutenção e restauração da homeostase biológica. Então, essa é uma síntese muito breve, né, de como esse sistema de biointerface inteligente, de todas as camadas que precisam ser articuladas dentro desse sistema complexo e que é extremamente variável dependendo do problema que nós queremos, né, da questão que nós queremos trazer, da discussão que nós queremos instaurar no âmbito da proposta artística. Ou seja, eu tenho uma camada de biosensores, uma camada de bioinformações, uma camada de sistemas artificiais inteligentes que serão definidas em razão, né, em alinhamento aos problemas que nós queremos endereçar, as questões que nós queremos endereçar, os problemas, os desafios que nós queremos trazer à tona, né, discutir. E também, em muitos casos, né, até mesmo se propor a resolver. De uma maneira também muito breve, né, só para vocês terem uma ideia, no âmbito das bioinformações, significa, então, poder trabalhar com diversas informações que o nosso organismo humano consegue entregar
para os sistemas digitais interativos, como, por exemplo, atividade eletrodérmica, saturação da hemoglobina pelo oxigênio, pulso cardíaco, variabilidade da frequência cardíaca, atividade eletromiográfica, atividade respiratória, temperatura corporal, posição e movimentação ocular, atividade encefalográfica, oxigenação sanguínea do cérebro, as expressões faciais, as expressões gestuais, as expressões vocais, as expressões textuais. Todas essas bioinformações, elas conseguem nos dar a partir de diferentes perspectivas, relatos, né? Vou pôr entre aspas esses relatos, sobre o estado homeodinâmico e afetivo do ser humano naquele momento em específico que ele interage com a obra de arte, ou seja, um testemunho sobre o estado do corpo, do organismo, naquele momento específico de interação com a obra de arte. Desculpa estar falando tão rapidamente, tá? Então, assim, com isso, de uma maneira muito sintética, em associação com as biointerfaces, a arte homeodinâmica passa a propiciar o acesso e interação com a escala neurobiológica dos afetos, emoções e sentimentos dos interatores, passa também a interpretar as condições globais do corpo em resposta aos estímulos produzidos pela obra de arte e passa também a responder com afetividade e empatia às condições neuropsicofisiológicas do organismo humano, com vistas à manutenção ou restauração do seu equilíbrio homeodinâmico. E agora eu vou passar muito brevemente por alguns projetos para que vocês possam, né, entender todos esses conceitos de maneira aplicada. Ana mencionou o BioBody Game. O BioBody Game foi um computador vestível que nós desenvolvemos e expusemos no ano... na verdade, esse desenvolvimento começou no ano de 2006. Foram 2 anos para desenvolver esse computador vestível e nós o expusemos no Itaú Cultural no âmbito da exposição Gameplay. De uma maneira também muito rápida, é um computador vestível que permite ao usuário jogar, né, games, utilizando seus sinais neurofisiológicos. É uma interface sem fio para interação neuropsicofisiológica com os games que foram embarcados no sistema e tanto os jogos, né, como o próprio computador vestível reagem às variações do organismo do interator no momento da sua interação com o game escolhido. Aqui, só para também falar brevemente, quais foram os parâmetros que nós mensuramos em tempo real no âmbito dessa obra. Variabilidade emocional, controle de ansiedade, resposta emocional, a atividade do sistema nervoso simpático e parasimpático, oxigênio funcional e a frequência cardíaca. Se vocês me permitirem, eu posso passar brevemente o videozinho. Não sei se vocês querem que eu passe ou não. Posso passar? Por favor, eu gostaria. Então, eu também. Vou passar rapidamente, eu só vou fechar meu áudio para não interferir, tá bom? Ah, não, eu acho que eu preciso deixar meu áudio aberto, senão vocês não vão ouvir, porque não está em aba. Então, eu vou ficar quietinha. A ideia é propiciar a interação do estado emocional do jogador com os games. O fluxo sanguíneo dele é mapeado, o oxigênio funcional, a resposta neuroemocional, a reação neuroemocional. Então, todos esses parâmetros, eles vão ser mapeados, analisados e lançados para dentro do game mesmo. A ideia é que você cada vez mais incorpore as interfaces. O interator joga a partir do seu estado emocional naquele momento. E a roupa externaliza esse estado emocional pela alteração de cor, como um sinal para que ele procure respirar, se acalmar, para que ele tenha uma jogabilidade facilitada. O conceito do computador vestível, ele vai por aí, né? Cada vez mais trazer as interfaces para uma condição de interação totalmente natural e onde você realmente passa a jogar com o teu organismo.
Então, esse foi o videozinho, né, do BioBody Game. Eu vou passar rapidamente, tá, pessoal? Pelos projetos. Depois, na sequência, 2 anos depois, nós expusemos o Neurobody Game. O Neurobody Game, né, como a Ana também já mencionou, ele foi finalista do prêmio Fireprix Lux, e ele foi um upgrade do BioBody Game, onde nós somamos a todas as interfaces que nós já havíamos implantado, testado no âmbito do BioBody Game, nós somamos também uma interface cérebro-computador. Então aqui, e lógico, todo o redesign do computador vestível, ele foi realizado, né? Então tudo aquilo que nós verificamos em termos de necessidades de reformulação projetual, para que nós pudéssemos endereçar de maneira mais consistente esses estímulos, né, que nós produzíamos no âmbito dessa obra para o organismo humano, nós fizemos no Neurobody Game. Então, só para vocês também uma síntese, consiste em um computador vestível que propicia ao usuário também jogar games, só que agora a ênfase estava nos sinais cerebrais. Então, na verdade, em primeiro plano estava a atividade neural, mas no plano de fundo isso também entrava em diálogo com os outros parâmetros que nós mapeávamos, né? Então, nós somamos esse escopo da atividade neural com os outros parâmetros neuropsicofisiológicos que nós também havíamos desenvolvido no âmbito do BioBody Game. Então, também uma interface sem fio para interação prioritariamente do cérebro com os games que estavam embarcados nesse sistema, e nós, então, desenvolvemos essa proposta utilizando uma interface, cérebro-computador independente, não invasiva, né? E que ficava focada em monitorar os ritmos EEG presentes no lobo frontal dos usuários, especificamente, né, localizadas nos canais F1 e F2, de acordo com esse padrão internacional, que é o 10-20, que indica de maneira muito precisa o ponto onde os eletrodos precisam ser posicionados. Também vou passar rapidamente o videozinho que ele traz essa síntese para vocês. Opa, perdão. Capta os teus sinais cerebrais e transporta para o game. Então, quando a roupa ela está azul, na verdade, ela está te mostrando que você está extremamente focado, com o seu pensamento concentrado no jogo e, consequentemente, você vai ter uma jogabilidade plena. Mas se você começa a ter um grau de ansiedade, né, ficar tenso, com o pensamento desfocado, desconcentrado, a roupa fica amarela, uma leve vibração dispara nas suas costas e você começa a ter dificuldade para jogar. O mesmo acontece se você está num nível alto de estresse. A tua roupa fica vermelha e o grau de vibração nas suas costas aumenta e o jogo fica extremamente difícil de jogar. Então, aquele foi o Neurobody Game, e depois nós avançamos para, na verdade, assim, ao longo desse percurso, nós também desenvolvemos essa obra, Por Não Ser Existindo, que foi uma obra, ela se desenvolve ao longo de vários anos. Ela começa, a primeira versão, nós apresentamos no ano de 2013, no Paço das Artes. Depois, nós desenvolvemos uma segunda versão, que foi, então, apresentada no Altice Fórum, em Portugal, na própria Gaia, que nós trouxemos a documentação dela, e depois no Labar, no âmbito desse evento, né, e desse laboratório da Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 2020.
também de uma maneira muito sintética, qual é a proposta, né? Especialmente eu trago aqui já os nossos alcances da segunda versão. Nessa obra, o sujeito interator, ele inicia a sua experiência com uma conexão à biointerface inteligente por meio do seu login na rede social, Facebook, e com isso a biointerface inteligente permite que a obra acesse em tempo real os seus posts, as suas imagens e as dos seus amigos. A biointerface, então, passa a detectar os tons emocionais e os tons de linguagem nos posts mais recentes. E a partir disso, né, uma série de análises linguísticas ocorrem tanto no nível da sentença, de cada sentença do post, quanto no nível do conjunto de posts que o interator ele traz ali no âmbito do seu perfil. Os tons emocionais reconhecidos e interpretados pela biointerface no âmbito daqueles posts são raiva, medo, alegria e tristeza. E os tons de linguagem são analítico, confiante e inseguro. E a partir desse reconhecimento das emoções e dos sentimentos, né, do corpo orgânico, ou seja, daquele conjunto de informações que estão ali, né, disponíveis no âmbito daquele perfil, a biointerface passa a responder com empatia ao estado afetivo detectado no perfil do interator. Ou seja, o sistema cognitivo inorgânico, que é uma inteligência artificial, que compõe a biointerface inteligente, equaliza suas respostas, e que, no caso, as respostas são a seleção das imagens e dos vídeos que estão disponíveis em bancos de dados públicos, de modo a favorecer e ou preservar o equilíbrio homeodinâmico do sujeito interator. Então, nesse espaço de cocriação físico-digital, a articulação entre as trajetórias executadas pela inteligência artificial e pelo sujeito interator durante a experiência na obra o leva a sair de um estado de percepção da sua individualidade, que é, na verdade, a gente parte, né, essa flor que a gente traz aqui como proposta visual da obra, ela toma como referência a obra o mito de Narciso, perdão. A gente parte do mito de Narciso para discutir justamente essa condição extremamente autocentrada que as redes sociais acabam favorecendo, acabam estimulando, para a gente, na verdade, trazer o extremo oposto, né? Que é como partir de um espaço muito apoiado, né? Muito apoiado no ego, muito apoiado no indivíduo, como é que a gente pode exercitar o outro extremo, na verdade, o outro extremo, mas um outro extremo positivo, né? No sentido de trazer a reflexão sobre a importância de pensar sobre os sentimentos do outro, elaborar o sentimento de empatia e assimilar a alteridade. Então, por isso que a gente parte do mito de Narciso para subverter essa ideia e utilizar o espaço da rede para exercitar, para propor, numa relação de cocriação com uma inteligência artificial, propor uma experiência de empatia, de reconhecimento do outro, da alteridade, sair da instância da individualidade e cada vez mais, quanto mais o interator se aprofunda na navegação da obra, mais ele entra em contato com o outro e menos com si próprio. Ou melhor, ele entra em contato com si próprio a partir da percepção da existência do outro na sua vida e da importância do outro na sua vida. Também vou passar rapidamente o videozinho para vocês.
Eu vou cortar aqui um pouquinho, só por conta do nosso tempo, tá? Eu vou seguir, se vocês me permitirem, com a apresentação do último projeto. Pode ser? Talvez eu passe um pouquinho às 11h10, tudo bem? Sem problemas. Rapidinho, tá? Então, agora esse é o último projeto, que na verdade a gente está com ele exposto no Museu Nacional da República. Eu vou trazer um pouquinho, vou tentar falar rapidamente. A obra ela se chama Inside Breathe, mas ela começa, ela está dentro de um contexto maior, que é desse projeto Inside, que eu começo a desenvolver no ano de 2020, justamente no contexto da pandemia, né? Foi um momento de muitos desafios para todos nós, e eu começo esse projeto especialmente em resposta a tudo aquilo que nós estávamos vivendo nesse contexto. Então, o projeto em si, que é muito maior, né, do que o Inside Breathe. O Inside Breathe é uma obra dentro desse projeto, mas o projeto Inside, ele articula as dimensões da arte, ciência e tecnologia e tem como substratos imagens médicas produzidas por meio de diversos instrumentos de imagiamento e diagnóstico médico. Então, são imagens, eu parto de imagens médicas próprias, né, minhas, de familiares meus e não familiares também. Dentro desse projeto, o ponto de partida para o Inside Breathe, né, o que motivou, depois de 2 anos, a existência do Inside Breathe, foi essa série My Eyes Are Still On You, que também, né, como o próprio projeto Inside, ele parte das imagens médicas, mas ele recorta nas imagens produzidas por meio de instrumentos de diagnóstico oftalmológico. Então, cada uma das obras dessa série, ela se elabora em uma narratividade não linear de olhares fixos, profundos, que de algum modo buscam estabelecer contato com aqueles que os observam, no anseio por uma conexão. Então, nessa obra, nessa série, eu empreguei técnicas de imagiamento diagnóstico oftalmológico para acessar essa gradação físico-neurofisiológica que estrutura o olhar humano do seu nível mais superficial ao mais profundo. Então, na sequência desse processo sempre coautoral que eu procuro estabelecer com a inteligência artificial, eu busquei aqui, nesse processo de cocriação, construir amálgamas algorítmicos que questionam justamente a ausência de empatia e incita a consciência e a memória da dor pessoalmente sentida para aprofundar a percepção pela dor expressa e sentida pelo outro. Essa é uma questão que eu sempre trago, né, nas minhas obras, nos meus projetos, muito alinhado àquela primeira questão que eu trouxe para vocês, de sempre ter o ser humano no centro, e a questão da empatia é algo realmente que me motiva e para a qual eu sempre endereço os meus esforços artísticos e projetuais, sempre no sentido de pensar propostas que possam favorecer essa percepção de empatia e esse sentimento de empatia e essa construção de empatia nessa relação com sistemas digitais interativos. Aqui eu trago brevemente, né, algumas imagens que compuseram essa série, só para que vocês tenham uma visão muito rápida, muito breve, né, do que foi essa produção. E agora sim eu entro no Inside Breathe. Então eu parto dessa primeira produção para, em 2022, ampliar isso, né, numa outra perspectiva, como experiência audiovisual imersiva e interativa em head-mounted display, que responde com empatia e afeto ao ritmo respiratório do participante. Então,
por meio dessa conexão entre o organismo do interator e a inteligência artificial, essa obra, ela busca justamente incitar essa reflexão sobre toda a sorte de impotência experienciada e sentida pelo ser humano frente às iniquidades da vida. Essas iniquidades que nos levam a todos nós à falta de ar física e ou psicológica e que perturbam o nosso equilíbrio corpo, mente e espírito. Ao mesmo tempo, Inside Breathing responde em tempo real às variações do ritmo respiratório do participante, com estímulos audiovisuais afetivos ao seu estado corporal, que materializam a presença da alteridade e do sentimento de empatia. No âmbito dessa obra, foi quando eu formalizei a constituição do GA, que é o Grupo Arte Homeodinâmica, que pertence à nossa rede das Mind Unicamp. Então, esta obra, Inside Breathing, foi totalmente desenvolvida dentro desse grupo Arte Homeodinâmica, que conta com a participação da Bárbara Faria, do Lucas Baixe, da Rafaela Ruipache, do Rogério Bordini, Cacau Martins, Geraldo Lima, Gabriel Romitelli e Maiara Araújo. Essa é a primeira formação do GA. Então, partir daquelas imagens, né, de diagnóstico oftalmológico que eu havia produzido, nós partimos, né, dessa produção produzida por mim no ano de 2020, e aí passamos, né, a ampliar essa produção, incorporando outras imagens de diagnóstico oftalmológico disponível em distintos bancos de dados e também incorporando imagens de diagnóstico oftalmológico geradas por inteligência artificial. Toda essa soma imagética, ela foi buscada, né, ela foi construída para que nós pudéssemos produzir a visualidade imersiva da obra. Né? Então, passando rapidamente, vou passar também rapidamente a sonoridade imersiva para que vocês também possam perceber. Também essa sonoridade, ela foi construída de maneira a articular sons do próprio organismo humano, né, do coração, da respiração, para aproximar o interator dessa viagem, né, dentro de si, dentro do seu próprio organismo, e a sonoridade, ela também responde em tempo real aos movimentos respiratórios do interator, assim como a visualidade, assim como a visualidade imersiva. Aqui eu vou passar rapidamente para vocês a dimensão da interface vestível, então só para vocês terem uma ideia, né, de toda a construção do protótipo, né, do protótipo de baixa fidelidade. Esse é Geraldo Lima, nosso parceiro, né, de criação. Anteriormente passou Bárbara e Gabriel. Cada um dos componentes do GA assumiram, né, a responsabilidade de uma dimensão do projeto. Todos nós criamos em conjunto, né, mas até de uma maneira estratégica, né, em termos de gestão do projeto. Cada um ficou responsável por uma dimensão, né? E a gente trabalhando juntos em sinergia. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, da dimensão projetual, da escolha de materiais, de corte a laser, né, da complexidade que envolve o desenvolvimento de um projeto dessa natureza. Aqui a modelagem, né, a modelagem em 3D, a impressão 3D, ou seja, são muitas dimensões aí de projeto. Aqui para que vocês possam ter também uma visibilidade, né, das primeiras montagens da interface, né, já em manequim, né, para que a gente pudesse ter, né, essa visão aí do sistema já modelado. Prova e testes com os usuários também, para que a gente, né, pudesse visualizar uma preocupação sempre constante nossa, que sempre norteou os nossos trabalhos em termos de desenvolvimento dos computadores vestíveis, BioBody Game, o Neurobody Game, que a gente trabalhou em conjunto, Geraldo Lima e Cacau e eu, uma preocupação constante sempre foi favorecer diferentes biotipos, ou seja, produzir obra, como a gente trabalha nesse viés das interfaces vestíveis, produzir obras que possam, computadores vestíveis que possam ser
é utilizado por todos, independente do seu biotipo. Então, isso permanece aqui. E os protótipos finais, só para que vocês possam ter uma ideia, nós produzimos 3 protótipos. O hardware, né, Arduino, esse foi os primeiros insights de como a gente ia desenvolver, e aqui só para vocês terem uma ideia, né, já dentro da montagem final, né, no exopulmão, a gente chamou essa interface de exopulmão, né, que é o vestir uma forma da gente externalizar, né, na interface aquele que é o nosso recorte de investigação dessa obra, que é o movimento respiratório. Aqui, né, para que vocês possam ver a interface, também a interface vestível que monitora o movimento respiratório, que é o exopulmão, nós somamos o Head Mounted Display, né, o Oculus Rift, o headphone, um AKG, também para aumentar a imersão da sonoridade imersiva, e um PC Gamer. Esse PC Gamer, lógico, na exposição, ele ficou escondidinho. Aqui a gente coloca, na verdade, sobre o cubo, só para que vocês possam, né, ter a visualização do que a Rafaela, né, está vendo no Head Mounted Display. E aqui eu vou passar o videozinho para vocês. Já estou finalizando. Por aqui vocês conseguem, né, ter uma dimensão do que ele está experienciando, né, durante a interação com o exopulmão. Então, o exopulmão, ele está monitorando o movimento respiratório, e tanto a visualidade imersiva quanto a sonoridade imersiva estão respondendo a esse movimento respiratório e respondendo de maneira afetiva, né? Ou seja, sempre buscando endereçar estímulos que favoreçam a esse equilíbrio homeodinâmico, a regulação metabólica durante o processo de interação. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos e espero que nessa curta jornada, eu tenha conseguido evidenciar para vocês os contributos que esse tipo de produção artístico, poético, projetual pode trazer para o ser humano, especialmente para o organismo humano. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, Raquel, né, a sua disponibilidade, né, que tão prontamente aí aceitou o nosso convite, né, e o pensamento fica fervilhando, né, de ideias, de como isso pode se desdobrar até para as nossas pesquisas mesmo, né. Eu lembro que quando eu iniciei a disciplina, no início eu fiquei perdida, né? Fiquei assim, falei, nossa, gente, porque é um assunto que não é, né, assim, tão, como que eu posso explicar? Não é conhecido mesmo, não é tão explorado. A gente tem esse estudo da emoção, do sentimento, por um outro viés, né? Então, é muito, muito interessante. E, assim, o que me chama a atenção nesses trabalhos que você mostrou é porque a gente consegue ver a materialização, né, pelo sensorial das emoções, né, do que a pessoa está sentindo. É totalmente diferente de você, por exemplo, ver uma pintura, né, mas aquilo não se materializa dessa forma, né, acontece de outras formas, mas não com essa interação e com esses aspectos sensoriais aí, esses mecanismos estando mais no concreto, né, eu diria, tá? Então, e você falou daquele trabalho também da pandemia, né, esse último que você mostrou, e eu acho que na pandemia ela também trouxe muita questão do espaço, né, que está no início da sua apresentação, né, como também a gente vê esses espaços e a percepção dos espaços, elas mudam, né?
demais, então, com esses novos estímulos, enfim. E isso tudo traz, né, uma outra percepção para a gente, né? Eu acho que isso é uma fonte de pesquisa muito interessante. E eu queria abrir agora para as perguntas, né, para as sugestões, para os comentários. Fiquem à vontade, pessoal, para perguntar, né? Mila. Então, licença, vou começar aqui. Primeiro, nossa, dizendo que eu estou perplexa e muito fascinada, assim. Foi realmente um novo universo de possibilidades plásticas, teóricas, que se abriu agora aqui para mim. Então, obrigada, Raquel, e, nossa, parabéns, assim, pela sua trajetória, né, com essa pesquisa. Bastante indisciplinar, né, também isso foi um ponto muito interessante, né, acho que não é trans, não é inter, ela cria esse terceiro lugar mesmo. Uhum. E aí o que eu fiquei, assim, um pouco, uma curiosidade particular mesmo, como que vocês, você como pesquisadora, artista, individualmente, ou vocês como grupo, se vocês têm pensado, já que você lida com empatia também, afetividade, nesses movimentos que são muito atuais e acho que muito locais também, nacionais, de redes de ódio, pensando, né, eu juntando tudo isso que vocês trabalharam com as redes sociais das pessoas, como se isso tem impactado o trabalho de vocês, ou a pandemia, embora vocês tenham desenvolvido trabalhos, como esses novos usos das redes, se vocês estão pensando nisso, enfim, mais uma curiosidade desse momento atual. Assim. Nossa, excelente pergunta, Mila. Eu agradeço, viu, pela oportunidade e por essa perspectiva que você traz para a gente. Assim, Mila, como o nosso trabalho, né, ele focaliza sempre o ser humano, o número de oportunidades que nós temos para criar sistemas que vão favorecer esse indivíduo, seja numa escala, né, da sua subjetividade, seja numa escala da coletividade, é algo assim, como é que eu vou dizer para você? É uma potência inesgotável de oportunidades. Uma potência inesgotável de oportunidades. Sem dúvida, esse momento que nós vivemos, que é um momento que, particularmente, eu rogo, não é nem... Acho que a melhor definição é essa, eu rogo para que isso seja extirpado, porque não é possível que quanto mais a gente avance enquanto humanidade, mais a gente regrida ao mesmo tempo, né? Quanto mais a perspectiva é de avanço, no sentido de evolução mesmo positiva, de refinamento enquanto ser humano, né? Mas fica muito claro que não, né? A ideia, isso é muito interessante, porque quando realmente a gente percebe isso nas nossas vidas, a ideia de evolução, ela realmente não está associada à noção de progresso, porque isso é claro, isso é muito claro, né? Nós evoluímos, mas não necessariamente nós estamos avançando enquanto espécie, especialmente nesse momento onde você muito bem destaca a questão a questão do ódio, né? Do ódio constante, dos extremos, e sem dúvida alguma eu vejo que nós temos sim, nós não desenvolvemos neste momento, até porque a gente acabou de sair de um desenvolvimento, né, que foi essa obra
que nós mostramos aqui para vocês, que está lá no Museu Nacional da República. Então, nós acabamos de entregar essa obra, e que, como eu estava comentando com o Cláudio, né, antes de nós iniciarmos o encontro, ela ainda nos coloca muitos desafios, né, porque essas obras que elas se propõem a entrar num diálogo com o organismo do interator, num diálogo em tempo real, e entregar estímulos que respondam a esse diagnóstico em tempo real da informação, da bioinformação, ela é uma obra de muita complexidade, que coloca muitos desafios projetuais para a gente. E que isso, numa linha do tempo, só para você ter uma ideia, essa obra, ela, como eu disse para o Cláudio, né, nós a erguemos em menos de um mês. Então, ela tem muitos ainda desafios projetuais, não muitos, mas assim, nós que somos perfeccionistas, né, a gente tem alguns desafios projetuais para serem vencidos. Então, assim, em termos de plano, o que eu posso te dizer? Nós, primeiro, precisamos deixar essa última obra redondinha, para que nós consigamos ali endereçar aquilo que nós nos propusemos, e aí sim nós vamos ter condições de partir para outras iniciativas. E sem dúvida alguma, isso que você coloca aqui, que se conecta muito com o Por Não Ser Existindo, sem dúvida alguma, tem uma potência nessa. Agradeço pela tua contribuição, porque é uma conexão muito potente com a continuidade, com o que seria a terceira versão do Por Não Ser Existindo, né? Eu peço, sim, porque aquilo, né? Vamos pedir que os resultados das eleições agora, né, sejam os mais favoráveis possível para o nosso equilíbrio homeodinâmico, se vocês me entendem bem, né? O que isso significa. Mas, caso contrário, e eu espero que não, nas duas dimensões, tanto, né, na dimensão federal quanto estadual, eu tenho muita fé, porque aí é uma questão de fé, né? Porque trabalho nós estamos trabalhando, mas aí é uma questão de fé, porque senão nós vamos ter que redobrar, porque assim, essas pessoas elas continuarão, né? Quando a gente vê um cenário de 50%, quase 50% do país não entendendo o que é empatia, não entendendo o que é ser empático, o que é ter um olhar de generosidade para com o ser humano, isso, infelizmente, significa que as nossas produções, e aí eu falo infelizmente mesmo, né? O quanto a gente vai ter trabalho pela frente, no sentido de tentar trazer contribuições que possam semear, né, algo positivo, de alguma maneira tentar mobilizar esse cenário tão nefasto, porque isso é muito nefasto, é nefasto. Então, assim, eu te agradeço pela contribuição e, sem dúvida, a tua pergunta vai nos ajudar a pensar a continuidade do Por Não Ser Existindo. Gratidão por isso. E de outras obras, né, que possam endereçar, sem dúvida alguma, é um campo muito potente de entregas, que a gente pode, né, pode continuar abraçando. Legal, Raquel, obrigada. Nossa, eu estou ainda muito... Acho que estou numa condição de equilíbrio aqui agora, porque fui colocada assim para pensar de maneira bem profunda nessas questões todas, né, que foram, na verdade, que surgiram, né, a partir dessas proposições, e estou muito curiosa para experimentar esses vestíveis. Nossa, com certeza. Vou ficar de olho, não sei se ainda vocês mostraram que tiveram ações, né, na Gaia e tal, você mostrou. Sim. Na Gaia nós trouxemos a documentação, porque na época foi, né, era o que era viável, que certamente também é o que vai acontecer nessa próxima exposição.
até para que a gente possa, né, ter o tempo necessário para fazer os ajustes, né, os ajustes projetuais mesmo, né, para o segundo protótipo, para a segunda versão do Inside Breathe. Mas vocês todos vão saber, assim que a gente tiver com a segunda versão exposta, todos vocês serão convidados para experimentar. Maravilha. Obrigada. Mais alguma pergunta? Mais algum apontamento? Não? Queridos, então eu quero só aproveitar para agradecer a todos os comentários aqui no chat, viu? Gratidão mesmo por todos os comentários aqui que vocês colocaram. Fico muito feliz e honrada mais uma vez por ter a oportunidade de trocas com vocês. Sempre maravilhosa, maravilhosa oportunidade. Obrigada. A Ana também aqui, ó, feliz nós de escutar. Então, gente, acho que né, temos um tempo aí, temos a mesa às 2 horas também, né? Temos a continuidade aí do evento. Então, eu quero aproveitar, né, para mais uma vez também agradecer, né, a professora Raquel aí por compartilhar tudo isso, que é bastante coisa. Então, a gente sabe que tem que acabar correndo mesmo, porque senão não dá conta de tudo. Mas agradecer também os que participaram e se manifestaram aqui conosco no dia de hoje, no nosso encontro. Tá bom? Então, aguardo vocês aí à tarde para as mesas de comunicação. Ok? Queridos, ó. Obrigada, gratidão mesmo, viu? Até breve. Até. Beijo, beijo. Beijão, beijão. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Obrigada, Raquel. Eu vou ficar um pouquinho aqui com a Mila. Sim, eu estou parando aqui a gravação. Parar a gravação.